Pessoa querida, eu sou a Maria D'Arienzo, sou astróloga, psicóloga e coach, e hoje nós vamos ter uma aula para falar sobre os desafios do signo de Touro na nova era. A parte astrológica, a parte psicológica e a parte espiritual deste signo tão poderoso, o segundo signo do zodíaco. Quem eu sou? Eu sou uma profissional da área do desenvolvimento humano, trabalho com estudo astrologia, né? A gente fala que a gente é uma eterna estudante de astrologia. Desde que eu tinha 33 anos, a idade de Cristo, foi quando eu entrei num processo de busca de mim mesma de uma maneira muito forte. Eu não sabia quem eu era, não tinha identidade, e foi a astrologia que me proporcionou o primeiro passo na minha jornada de autodescoberta. Depois da astrologia, foram muitos anos investindo nesse autoconhecimento com terapia, com astrologia, e depois eu passei por um divórcio, e com 40 anos eu sentei pela primeira vez num banco de uma faculdade, que eu fui fazer a graduação em psicologia, e fiquei durante 7 anos, 5 de faculdade, 2 de pós-graduação em psicologia transpessoal, aprimorando, porque com a astrologia descobri que eu tinha jeito para lidar com pessoas, e a psicologia me ajudou a dar validação acadêmica a algo que eu fazia de uma forma intuitiva, de uma forma empírica. E em 2012 para 2014, já quase no final da minha carreira corporativa, porque vocês não sabem, fui 38 anos secretária executiva de presidência e altos diretores de multinacionais. E em 2014, né, eu terminei a formação em coaching, e desde 2013, então, eu estou fazendo esse processo de viver só da minha paixão. Porque antes a minha paixão era compartilhada, né? Então, é esse processo que eu junto tudo, de psicologia, de astrologia, de coaching e de espiritualidade, porque eu tenho aí uma longa jornada dentro da espiritualidade, dentro de processos de emergência espiritual, ou seja, aquele ponto em que você acha que você está ficando louca e a única garantia que você não tem é que você acha que está. Porque o louco de verdade acha que não tem essa noção de que está louco, né? Então, quando você acha que está ficando louco, eu te digo, essa é a tua salvação, significa que você ainda não está louco. Bom, quem é Touro? Touro são todas as pessoas que nasceram durante o período em que o Sol transita ou transitava por este signo. O Sol vai entrar em Touro dia 20, dia da eclipse, às 5 horas e 13 minutos, no meio da eclipse. Então, olha a força desse ingresso desse Sol em Touro. A eclipse vai acontecer a 1 hora e 12 minutos da madrugada, e às 5 e 13 o Sol entra em Touro. Então, o que significa? Que quem nascer até 5 e 12 vai ter o Sol no signo de Áries. E quem nascer às 5 e 13 e 36, a partir daí, vai ter o Sol no signo de Touro. Por isso que as pessoas muitas vezes pensam que é de um signo e é de outro. Então, isso acontece muito nas viradas. Então, quando você está perto dessa virada, que nem aqui, naquela planilha básica que a gente tem, é de 21 de abril a 21 de maio. No entanto, dia 20 de abril, já vamos ter o Sol em Touro este ano, tá? Então, ele tem a regência, ele é regido pelo planeta Vênus, ele é um signo de terra, é um signo fixo, ele tem uma polaridade negativa, ou seja, o Áries é positivo, é o Yang, e o Touro é o negativo, ele é o Yin, ele é um elemento feminino, é a energia mais feminina. E ele tem analogia com a casa 2 do mapa astrológico. O que é a casa 2? É a casa dos assuntos que Touro regula na nossa vida. Dinheiro e sustento são as coisas mais importantes. Eu costumo dizer que o Touro tem uma força muito grande para
fazer viver, para poder a semente que foi plantada e trazida por Áries seja protegida para que ela rompa e cresça e floresça. Então o touro tem a analogia com esta energia de proteção, de fazer com que aquele produto, aquela força, aquela energia que está em semente se transforme em uma árvore. Então eu costumo dizer que o touro tem uma heroína, né? Ele tem, todo signo tem um herói, um vilão, um aliado e um guardião. E o herói do touro é a senhora obstinação, porque ela é um signo que não desiste, é obstinado, né? É obstinado até o fim com a missão que foi dada por Deus para ele, que é de fazer com que floresça, para que haja frutos, para que haja uma colheita a partir daquela proteção, de proteger aquela semente para criar raízes. A Neide diz que é taurina do dia 24 de abril, comilona. E todo taurino, na verdade, não necessariamente é comilão de comer em abundância ou comer muito, apesar de que são fortes. Mas a característica do touro é que ele gosta de comer bem, ele gosta de comer coisas que tenham requinte. Então são os grandes chefes, né? Os grandes cozinheiros, são pessoas que trabalham com a nutrição, que fazem com que esse tema de Casa 2, que é o comer, é o nutrir, seja parte, né, do caminho de realização, né? Ele tem como herói a senhora obstinação, e como vilão ele tem a procrastina teimosa, que é o nome que eu dei para a vilã do touro. Por que procrastina teimosa? Porque ele precisa fazer as coisas de uma tal forma que tem que ser daquele jeito. E se não for daquele jeito, não sai de outro jeito. Então a procrastinação também é uma marca de touro, porque ele tem aquela teimosia, às vezes não tem aquela flexibilidade de alternar a rota para chegar onde quer, porque ele tem essa questão do signo fixo, né, que fica em cima daquela mesma tecla, Então ele tem a persistência e a tenacidade como qualidades, como aliados da personalidade de touro. E ele tem que, para que ele cresça, para que ele se expanda, para que ele se realize, ele tem que ter um guardião desta personalidade. O guardião da personalidade de touro é a flexibilidade. Quando ele aprende a ser mais flexível, a ser mais feliz do que ter razão, e não as outras pessoas que convivem com ele, tem que ter esse lema, ser mais feliz do que ter razão, porque às vezes as pessoas não entendem que discutir com um taurino em determinado momento é inútil, é absolutamente inútil. Tem que esperar ele tomar consciência de que ele está errado. E olhe lá se ele vai aceitar que está errado. Então, essa característica da personalidade taurina, já a gente entrando um pouco nessa questão da personalidade, é isso, essas características, ele leva tão a ferro e fogo essa missão de guardar, que isso acaba sendo prejudicial quando dado muita ênfase nisso. O touro, o verbo dele é ter, né? Ele busca pela estabilidade, ele busca pela segurança. E ele tem na sua sombra o signo oposto, que é o signo do escorpião. E o signo do escorpião, a lição que ele vem ensinar na sombra de touro é o desapego. Então tem a questão do comer, né? E do desapegar. Então é a questão também que acaba nascendo aí nesse eixo de touro e escorpião, que é a questão da escassez e da abundância. O quanto eu tenho medo de faltar. Então são crenças que muitas vezes a gente vai generalizando desde a infância, e isso acaba prejudicando a nossa relação com o dinheiro.
Por exemplo, o touro tem relação com a casa 2. Então, o touro tem a ver com essa questão da boca, da garganta, tá ligado à glândula da tireoide. Tá? Depois eu vou dar uma lista de todas as vocações, de todas as profissões e pontos no corpo em que touro atua. Mas o importante é notar o seguinte: a fixidez ou a intransigência taurina, ela pode levar a algumas complicações na lida com o alimento ou com o dinheiro, porque o dinheiro e o sustento, o dinheiro e o prazer estão na mesma casa, porque o touro tem a ver com prazer, assim como o escorpião tem a ver com a sexualidade. Então, essa relação de prazer, de dar e de receber, de guardar e trocar, é muito forte nesse eixo. Então, a gente precisa entender que o touro tem uma necessidade muito grande de contato físico. Uma criança taurina, um bebê taurino, ele precisa ser tocado. Mas, ao mesmo tempo, ele, dependendo das configurações do Sol ou de como que está o restante do mapa, ele pode ter dificuldade com esse toque. Tanto ele pode ter uma necessidade de ser muito tocado, como ele pode ter uma aversão ao toque. Por quê? Por conta da sensibilidade. O touro é muito sensível no corpo, ele tem muita relação com o corpo. Então, fisioterapeutas, pessoas que trabalham com o corpo, que trabalham com a voz, que trabalham com essa energia da oralidade, do alimento, do sustento, da arte, da beleza, que são atributos de Vênus, que é o regente de touro, né? Touro é aquele signo que não vai comprar só um sofá. Ele tem que comprar um sofá bonito e confortável, porque o Vênus, ele tem essa relação com a beleza. Então, o touro, ele também é um signo que dá muito talento para desenho. Crianças que são taurinas, quando pequenas, o pai e a mãe devem estimular muito a questão do uso dos lapisinhos, do material de arte, porque o touro se expressa através da arte, através da pintura, através do canto. Tudo isso para que esse sol que está em touro possa ter conexão, correlação com esses talentos que estão ligados a essa área. E a área da tua vida onde que você tem o signo de touro, essa área da tua vida vai estar permeada por essa energia da consciência taurina. Então é isso que eu falo, a gente tem todos os 12 signos no nosso mapa. A gente tem o nosso signo solar, a gente tem o signo do ascendente, tem o signo da lua, mas tem pessoas que falam, mas eu não tenho touro em nenhum planeta. Não importa se você não tem nenhum planeta ou nenhum ponto em touro no seu mapa, mas você tem o touro em alguma casa no seu mapa e isso é certeza. Mesmo que, por exemplo, você não tenha cúspide no signo de touro e ele esteja interceptado em alguma casa, mas tem uma cúspide antes e uma depois, mas ele está lá, ele está interceptado. Então, todos nós temos os 12 signos e a energia dos 12 signos vibrando na nossa vida, tá bom? Então, a vida de touro, a personalidade de touro é justamente trabalhar para poder prover uma vida com qualidade de vida, com conforto. O touro adora dinheiro, adora dinheiro. A Daniele está dizendo, eu tenho Sol, Lua e Mercúrio em touro, todos na casa 5. Então, Daniele, com certeza a criatividade é um traço muito forte da sua personalidade, né? E isso é muito comum quando a gente tem 2 ou mais planetas no mesmo signo e numa mesma casa. No caso, a gente chama isso de stellium. É o encontro de 2 planetas ou mais em um determinado signo, em um determinado ponto. Isso potencializa a energia deste signo, tá? Do mesmo jeito que tem muita luz em touro, tem muita sombra em escorpião. Então, esse eixo, se é 5 touro, 11 tá em escorpião. Exatamente o meu contrário, Daniela, porque eu tenho escorpião na 5 e tenho o touro na 11.
Então, esse eixo, a gente nunca analisa um signo na sua unicidade, vamos assim dizer, porque nós somos duais, a nossa mente é dual, nosso sistema é dual, tudo aqui que nós projetamos da nossa mente é através do positivo, do negativo, do dia e da noite. Então existe uma dualidade. Para a gente poder compreender como um touro flui bem, a gente vai ter que ver como é que ele está lidando com a sombra. Qual é a sombra de touro? É o signo do Escorpião, que é o poder, o controle, o sexo e o dinheiro do outro. Então, o Escorpião é regido por Plutão. Se você tem uma necessidade de criar e não cria, se você tem uma necessidade de ter alegria, porque, veja, Sol na casa 5, Lua na casa 5, Mercúrio, você é uma pessoa que tem ansiedade, você tem fome de si mesma, fome de saber quem eu sou, quem é meu eu ideal, a troco do que eu estou vivendo nesse mundo. Então, buscar esse eu criador dentro de você é uma necessidade em função de estar na casa 5, em função de ser touro. E isso pode te dar o quê? Uma necessidade grande de fazer valer a sua vontade. Então, tem que estar muito atenta para não deixar o ego te colocar uma super-valia por uma questão de você talvez não ter ainda testado, confiado na sua capacidade de ser quem você nasceu para ser. Então, não tem que ver a relação desses planetas no seu mapa para saber como é que eles estão fluindo, mas em suma, a necessidade de saber quem você é. Veio para esse mundo para saber qual é o seu papel, quem você idealmente é, quem idealmente você tem que ser para produzir e ser útil e deixar o seu legado no mundo, o seu legado que está na casa 11, o que você veio deixar para o mundo a partir da sua autodescoberta, tá bom? Prudência, touro não faz nada se ele não tiver certeza da onde as coisas vão dar. É aquele signo que faz todo o processo de uma maneira muito vagarosa, morosa. Por quê? Porque precisa ter a garantia de que vai dar tudo certo. Então, por isso que às vezes procrastina, né? Estão gostando? Fala pra mim. Daniele, você que ganhou aí uma degustaçãozinha, fez sentido para você tudo que eu falei? Não, olha aí, que eu falei e acabei de falar, não me acho tão criativa. Pronto. Aí o que acontece? A sombra de Escorpião vem e te deixa completamente abalada, insegura de se expor, de subir no palco e brilhar. Não pode, sabe? Certa vez eu estava em crise de identidade, não foi em 2016, e tinha alguns desafios e a gente acaba sempre buscando, a gente se está aqui porque está em processo, não está pronto, né? E eu precisava descobrir uma forma de deixar, de eu conseguir unir todas as minhas profissões, de criar. Eu queria na ocasião criar um infoproduto para ter mais flexibilidade. Eu sou aposentada, na verdade me aposentei com 30 anos de trabalho, mas eu tinha 47 anos quando eu fiz 30 anos de trabalho no mundo corporativo. Eu comecei com 16 anos a trabalhar, sempre em busca de mim, sempre fui uma buscadora de mim. E eu sentei na minha sala, no meu sofá, com o meu mapa astrológico na mão, porque eu não me achava criativa, Daniele. Eu não me achava criativa, eu não me achava capaz de criar coisas, porque eu sempre obedeci muito. Eu fui secretária executiva, sempre tinha um grande homem na minha frente, eu sempre fui uma pessoa de liderar, mas nos bastidores. E aí a vida me põe para liderar na linha de frente, porque eu tenho Lua em Áries, na 10, então eu tinha que ter essa liderança. E nesse dia, então, eu fui meditar e peguei o meu mapa astrológico e eu falei, onde está a criatividade no mapa? Ah, criatividade no mapa está na casa 5. O que eu tenho na casa 5? Ah, eu tenho o Sol na casa 5, eu tenho Mercúrio na casa 5. Puxa vida, mas como assim? Onde que está
o regente desse Sol, o regente desse Mercúrio, eu fui fazendo o meu caminho do meu mapa mentalmente, conversando com Deus, porque eu faço assim, minha meditação, converso com Deus, me fala, e Deus vai me dando o sinal, e eu de repente comecei a chorar, e comecei a sentir uma energia muito grande vindo das vísceras, lá de dentro. Eu dei um pulo na sala e gritei, e é como se o meu eu interior dissesse: faça o seu céu brilhar. Faça o seu céu brilhar. O que é o seu céu? O que está em cima, o que está embaixo, no universo é uma só coisa. Então o universo que está em cima, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos eles estão aonde? Dentro. Porque nós somos um com o universo, nós somos energia. E a partir do momento que você entende que você é energia, e aí a gente já está conectando um pouquinho com essa questão de nova era, com essa questão de dimensão que a gente está vivendo hoje, e a gente começa a pensar assim: qual é a minha missão? Qual é a missão do meu Sol? Qual é a missão do meu espírito, da minha alma? Porque o Sol te ajuda a se realizar, a Lua te ajuda a ser feliz. Se você tem Sol e Lua no mesmo signo, na mesma casa, ambos estão com a função de que você se olhe, se ame, se sinta criativa e realize. E aí, quando eu tive essa coisa, de repente começou o download. Deus mandou para mim o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 da minha formação em astrologia. Juntando astrologia, juntando coaching, juntando a parte psicológica. Tem aluna, a parte está aqui. Se a Paty estiver ainda, Paty dá um oi e fala que você é minha aluna. Então, assim, é uma formação que eu dou para pessoas que querem se descobrir, que querem se libertar da prisão do ego. Porque isso é uma coisa muito importante. O ego, ele tem uma missão. Ele tem a missão de nos preservar inteiros para que a gente não surte, não saia pelado na rua, não bote fogo no corpo, não seja atropelado por um carro. Então, tudo que o ego vê é ameaça, viu, Daniele? Por isso que você fala: eu não me sinto tão criativa assim. Era uma habilidade não reconhecida. Na verdade, não é que é falta de consciência do seu poder. Habilidade é algo que você desenvolve. Existe o que a gente chama de talento e missão. Habilidade, você desenvolve qualquer coisa, mesmo que você não tenha talento para ela. Eu, por exemplo, não tenho talento para desenhar. Eu sou de Escorpião. A minha sombra é Touro, então eu tenho dificuldade com Touro. Tá? As coisas de Touro, para mim, não causam assim tanto prazer, né? Porque afinal de contas está na minha sombra. Se está na minha sombra, eu não tenho habilidade. Só que tudo que eu quiser fazer que tenha características taurinas, eu vou conseguir, porque a habilidade você desenvolve qualquer uma. O que eu estou falando é você entrar e ouvir a sua essência de alma. Eu estou lendo um livro, na verdade estou lendo e relendo, na verdade é prática diária de transformação, que é Cartas de Cristo. É um livro canalizado por uma pessoa que canalizou uma mensagem de Jesus para esse tempo de nova era. E o que ele diz? Ele diz que sim, a consciência humana, que é o nosso ego, nós estamos o tempo todo sendo guiados pela nossa consciência humana. Para que a gente possa abrir a nossa criatividade e ouvir o que a nossa consciência divina tem a despertar. Por que a gente chama despertar? A gente desperta aquele potencial divino que está adormecido. E nós estamos nesse momento de nova era sendo chamados para despertar o amor. O amor que cada um tem dentro de si e como missão de cada signo, que eu entendo que é uma leitura, é uma ferramenta para a gente entender quais são os recursos e os talentos inatos, aqueles que a gente traz, que só nós vamos poder ajudar
a Jesus e a todos os mestres nesse momento a elevar a consciência dos nossos irmãos. Nós somos um, nós fazemos parte dessa consciência chamada Terra, nós fazemos parte de uma consciência chamada Via Láctea, que abriga outras consciências. E então esse caminho de dentro para fora, porque Deus, o universo, a consciência divina está dentro de nós e a gente não acessa isso no dia a dia. Então, quando a gente está lá na procrastina teimosa de Touro, a gente não acessa a nossa divindade, a gente não acessa a nossa luz. E para isso você precisa meditar, para isso você precisa escolher um horário e disciplinadamente fazer essa busca, esse caminho de despertar para a realidade de quem você é. Se você tem o Sol na 5, você tem essa missão. Quem eu sou? É a pergunta da sua vida. Quem tem o Sol na casa 5 vai estar procurando saber quem é você do primeiro ao último dia. E você vai poder ter várias fases. Porque o nosso espírito, a gente vai tendo, a gente primeiro vai na escolinha, depois a gente vai no ensino fundamental, elementar, eu nem sei os nomes todos agora, que na minha época era primário, ginásio, e colegial, eu fiz secretariado, que foi um técnico, eu nem sei hoje como que são, meus filhos já estão tudo grande. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Nós temos uma vocação. A vocação de Touro é a área financeira, porque ele adora mexer com o dinheiro, é a área artística, porque ele adora pintar, ele adora cozinhar, ele adora fazer qualquer coisa. São pessoas que têm facilidade. Eu tenho o filho da minha manicure e ele é taurino. E ela falou, mas você precisa ver como o Miguel desenha. Ela falou pra mim, ele pega um papel e ele desenha rosto, assim. Ou seja, e bebezinho, que outro dia eu vi um vídeo de um bebezinho de 1 ano e meio tocando piano. Isso é dom. Isso nasce com a pessoa. Tá certo? Então, decoradores, paisagistas, arquitetos, organizadores de eventos, festa, adora festa. Cada 5 você deve adorar festa, mas aí será que você se permite? Será que você se permite lazer? Será que você se permite ser feliz? O quanto de prazer você aceita para a sua vida? Nós temos muito mais dificuldade de aceitar o prazer do que de aceitar a dor. O nosso limiar da dor é muito extenso. O limiar do prazer, ele é... A gente só muda ou porque tem muita dor ou porque tem pouco prazer, né? Então a gente precisa entender como é que está o nosso funcionamento. E Touro e Escorpião ajuda muito a gente a ter noção do quanto a gente realmente está se amando, do quanto realmente a gente está se respeitando nesse sentido, assim, o valor que eu dou para mim. Qual é o valor que você dá para você? Você vai dar o valor que você dá para você, é o valor que você vai dar para o mundo. Como é que você está olhando o mundo? As pessoas falam, nossa, mas como que esse negócio de falar com Deus? Eu não sei. Eu peço tanto e Deus não me fala. Deus fala. Deus fala. Deus fala numa conversa que você escutou de alguém, num post que chegou numa hora que parece que falou com você. Você entrou nessa live e de repente, nossa, essa live está falando tudo comigo. Então Deus fala com a gente de inúmeras formas. O que o outro está falando para você é aquilo que você não sabe sobre si mesmo. Aquilo que você queixa no outro é aquilo que você tem que aprender a reconhecer que está sendo o seu grande desafio, que você tem uma grande força interior para vencer aquela característica, porque na verdade é uma característica que talvez você já tenha superado e hoje você está tendo a prova de que você não vai mais agir daquela maneira. Então, assim, costureiros, estilistas, otorrinolaringologistas, dentistas, tireoide, qualquer profissão que tenha a ver com essa região de Touro, da fala, da garganta, do comer, do introjetar. Porque no corpo o Touro tem a ver com a boca, com a garganta, com o pescoço, com orelhas, esôfago, tireoide, faringe, cordas vocais, paladar e coluna cervical. É o signo da oralidade e da nutrição, tanto física quanto afetiva.
Então, qual é o valor que você dá para si mesma? É o valor que você dá para o dinheiro. Como é que está a tua relação com o dinheiro? Você está dando valor para si mesmo? O dinheiro, ele é um valor meio. E o dinheiro, quanto mais a gente quer o dinheiro, corre atrás do dinheiro, mais ele corre da gente. É a questão assim da crença na sua abundância ou na sua escassez. Isso tem a ver com a relação com a nossa consciência divina. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente fala, nossa, eu quero chegar em algum lugar, eu quero confiar que Deus vai me ajudar, eu quero dar o primeiro passo no vazio e esperar que Deus coloque a ponte para mim, eu quero, mas você nunca tem certeza, porque se você pensa com a mente do ego, você nunca vai ter certeza, quando muito você tem esperança de que aquilo que você deseja vai alcançar. Então essa transformação que a gente passa ao longo da vida e que em questão, o quanto que a gente deixa as circunstâncias da vida nos afetar é que vai ditar o que a gente vai fazer no nosso corpo com as crenças que a gente vai introjetando acerca do nosso valor. Quando eu falo sol, eu estou falando de identidade. Quem é você? Né? E quando eu falo de touro, você com os talentos de touro, com esses talentos que Deus te deu, e é com eles que você vai brilhar, é com eles que você vai fazer o seu céu, todos os planetas no seu mapa, brilharem e iluminarem o caminho da sua missão. Então, quando você não consegue se empoderar na força do seu sol, quando você não consegue fazer germinar aquilo que você quer, quando você não consegue ter a segurança de que tudo que você tem a missão de fazer vai acontecer, não adianta. A pessoa que tem valor de segurança elevado, ela não vai ser um porra louca, não vai ser um aquariano na vida. Aliás, touro com aquário faz quadratura, justamente por isso, porque um quer o ousado, um quer o desafio e o outro quer a segurança. E quando isso está dentro de você, quando você tem o valor liberdade e o valor segurança gritando dentro de você, qual que você vai ouvir? Então é para isso que a gente faz um processo de autoconhecimento, né? Se você, por exemplo, tem essa relação de você precisar, você tem boleto para pagar, eu tenho boleto para pagar. E aí você quer fazer uma mudança de carreira, você quer mudar o seu destino, você quer estar fazendo um negócio, quer fazer outro, você vai fazer de qualquer jeito, você vai queimar a ponte? Todo mundo vai queimar a ponte, não. Não pode queimar a ponte, tem que ter um planejamento. Porque não pode ficar na escassez, porque se ficar na escassez, o ego vai tomar conta e vai te encher de medo e você não vai adiante nos seus objetivos. Não vai conseguir realizar. Tem que ter prudência, mas não pode ter um excesso de prudência. Tem que ter vamos dizer assim, uma persistência, uma obstinação, mas não pode ter inflexibilidade, porque teimosia, procrastinação, ganância, né? O dinheiro passa a valer mais do que você, o externo, as circunstâncias externas, as condições da vida, um casamento que de repente não está mais legal, um trabalho que não está mais legal, mas está dando dinheiro. Tudo isso precisa ser avaliado dentro de uma ferramenta que eu chamo ganhos e perdas. Né? Tudo na vida você tem que avaliar o que eu ganho e o que eu perco em cada caminho. E o que eu posso fazer na minha vida para minimizar as dificuldades, as circunstâncias que eu vivo e maximizar o potencial de ganho que eu tenho daquilo que eu quero realizar. Então, se você, taurino, conseguir ter isso em mente, né, de que é importante para você preservar os seus valores, tem que descobrir, né, e saber que esses valores são importantes e minimizar e te ter um pouco, o mínimo de segurança. Você precisa mudar de carreira, precisa fazer uma transição, precisa alguma coisa, tem que garantir uma certa segurança, guardar um dinheiro por um determinado tempo, para que você possa, então, fazer a sua transição. Isso falando do ponto de vista material e prático da nossa vida. E do ponto de vista espiritual?